Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Coelho. O meu canal é para compartilhar histórias e experiências com a lei da atração. Não porque eu tenha aprendido a lei da atração e comecei a praticar conscientemente. Isso eu faço há pouco tempo. Mas também não mudou muito o que eu fazia para o que eu faço hoje, não. Talvez hoje eu não coloque muita ansiedade. Porque é claro, quando a gente quer alguma coisa, né? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente fica ansioso, né? Então, a partir do momento que eu ouvi falar sobre a lei da atração, eu deixei de ser ansiosa. Porque eu entendi como é que as coisas funcionavam, né? Eu entendi como que as coisas aconteciam. E o que não aconteceu, eu entendi que foi porque eu coloquei ansiedade. E eu já contei nos outros vídeos. E esse vídeo agora é para a Érica. Ela me pergunta sobre o desapego, o que é soltar aquilo que a gente quer. Se tem que visualizar daqui para frente, né, Érica? Você quer saber se daqui para frente a gente tem que começar, né? Você colocou assim, fazendo o pedido, imaginando e sentindo daqui para frente. E outra coisa que você colocou foi que você já ouviu falar que tem que pensar todo dia. Você pode pensar todos os dias, não é? Claro que a gente pensa no que a gente quer. Mas você não precisa pensar o dia todo, o dia inteiro. Claro que você pode ficar feliz, tendo a certeza que você já tem, né? E já faz aquilo que você quer. Isso é uma coisa. Poxa, eu estou tão feliz que eu estou fazendo isso. Mas você pensa que já está. Agora, não ficar agarrado, né? Aquilo. Você entendeu? Porque também é uma maneira da gente afastar aquilo que a gente quer, né? Porque a gente põe ansiedade. Então, não é pensar o dia todo de uma maneira que a gente fica ansiosa, já doida para aquilo acontecer, se perguntando como e quando vai acontecer, né? Porque a gente vê a situação e depende do que a gente quer, a gente pensa assim, poxa, dependendo do que quer, a gente pensa assim, poxa, mas a minha situação hoje eu nunca vou poder ter isso. Geralmente a gente se sabota dessa forma também, né? Se perguntando. E o universo tem infinitas possibilidades de trazer aquilo. Então, se a gente confia, não tem necessidade da gente ficar ansioso, não é? O que a gente já tem, a gente tem que colocar a postura do que tem e que é nosso. Se é nosso, para que ansiedade, não é? E é essa postura que a gente tem que ter. Já viu quando a gente está procurando qualquer coisa? A gente quer porque quer encontrar. E muitas vezes a gente não encontra. Porque a gente quer. Isso chama efeito Zenão, que você pode procurar no Wikipedia, tem. O que é efeito Zenão? O Hélio Couto fala sobre isso. É porque quando a gente quer muita coisa, a gente paralisa, né? O decaimento atômico. Então, tudo que a gente quer muito e põe ansiedade, a gente afasta. Porque a gente está paralisando. E por isso que é importante a gente pensar e soltar. Por que solta? Para de pensar, vai cuidar da vida. Por exemplo, eu vou dormir, eu visualizo aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. Eu estou ali, naquela situação que eu quero. Quando eu durmo, eu não desapego. Eu estou dormindo, eu não estou apegada a nada. Eu estou dormindo. Quando eu acordo, meu primeiro pensamento é no que eu quero. Eu me visualizo, pronto, vou à vida, vou fazer a minha vida normal. Vou trabalhar, vou arrumar minha casa, vou fazer comida, vou para minha aula de condução. Soltei, porque eu estou fazendo outras coisas. É claro que durante o dia eu me sinto feliz porque aquilo já é meu, né? Eu acredito. Mas eu não preciso ficar pegada. Quando a gente procura uma coisa, que a gente, eu, por exemplo, quando eu perco uma coisa, eu nem tenho, graças a Deus, eu nem tenho paciência de procurar. E essas coisas pequenas, como por exemplo, fio dental, eu não vivo sem um fio dental. Eu tenho 2 ou 3. Porque eu não sei onde é que eu coloco, às vezes eu levo na bolsa, às vezes eu troco de bolsa. Então eu tenho que ficar procurando meu fio, entendeu? Às vezes eu tô lá no banheiro, pego, saio andando com ele, já deixo não sei aonde. E eu não tenho paciência de procurar. Quando eu procuro, eu nunca acho. Então sempre tem 2, 3 de cada coisinha assim, né? Porque eu não tenho paciência de procurar. Esses dias eu estava procurando uma argola, que eu gosto muito de argola, né? Então eu estava usando minha argola, isso nas mínimas coisas. E ainda mais uma coisa que a gente quer muito que ainda não materializou. Pensa, vamos nas minúcias, nas mínimas coisas. Tirei minha argola, coloquei não sei aonde, eu saio, né? Ponho anel, relógio, pulseira e tal. Quando eu chego, eu tiro tudo. Vou tirando, se eu estiver na cozinha, eu tiro, põe em cima da mesa, se eu tiro, põe no banheiro, eu sou assim, eu ponho em qualquer lugar.
E eu procurei minha argola e não sabia onde é que tinha colocado minha argola. E eu vou logo pegando outra pra usar, porque eu não tenho paciência de procurar. Na hora que eu vou procurar, eu não vou achar. Não tem, que às vezes a gente procura uma coisa, tá em cima da gente, tá na cara, mas a gente não acha. Quando você tá procurando outra coisa que você esquece, ó, encontrei a argola, encontrei isso que eu tava procurando. Um leite, você põe um leite pra ferver. Se você ficar olhando o leite, ele não ferve. Você fica em cima e ele não ferve. Na hora que você vira as costas, o leite ferve. E eu já li isso em algum lugar, eu não sei se foi, eu não sei quem foi que eu ouvi falando sobre isso em uma das palestras. Que enquanto a gente olha, o leite não ferve, por alguns segundos a gente paralisa. Então, tudo que a gente quer é dessa forma. A gente não pode ficar pensando, porque não vem, entendeu? Porque a gente está paralisando. A gente tem que confiar. Outra coisa em relacionamentos. Às vezes uma pessoa quer tanta outra. Faz tudo para a pessoa ver, a pessoa fica em cima, faz um monte de coisa. Ai, de tanto que faz que a pessoa não vem, cansa, até a alma cansei e deixa. Quando ela menos espera, a pessoa vem atrás. E muitas vezes a outra nem quer mais, porque de tanto que cansou. Mas não foi a pessoa que não quis vir, né? Foi a outra que paralisou. Porque ficou em cima, ficou criando a falta, ficou cantando aquelas músicas românticas, aquelas músicas que dor de cotovelo. Porque ela estava criando aquela realidade. Ela estava sofrendo pela pessoa, ela estava morrendo de saudade da pessoa. E chorava a saudade, o universo dava mais. Se ela fosse viver a vida dela, você tá entendendo? E nem liga, ó, tá aí, eu tô aqui, acabou, quiser vir, vem e tal. Pode criar realidade com ela, pode pensar em momentos felizes com aquela pessoa. Se já tiver vivido algum momento, pense em algum momento que viveu, junto, né? Lembra, sente feliz, que aquilo, o universo cria mais daqueles momentos. E entrega, porque é a vibração que a pessoa está emanando. Então, por isso que não é bom ficar, tipo assim, uma vez que você confia que é seu, já é, você não vai preocupar. Ó, esse mouse é meu. Ele é meu, eu vou preocupar com esse. Não, é meu, como é que eu vou preocupar? Do mesmo jeito, a gente não preocupa com a coisa que já é nossa. Se você confia que é sua, não precisa se preocupar mais, não é verdade? Por exemplo, geralmente as pessoas falam em dívidas, né? Estão endividadas. É outro exemplo. Gente, a gente tem que pensar no que a gente não tem. A gente tem que pensar, eu deixei aqui o volume alto e geralmente tem que baixar um pouquinho para depois, quando for ouvir o vídeo, ele ficar alto. Eu não sei como é que vai ficar esse áudio. Vou baixar aqui um pouquinho. Geralmente uma pessoa pergunta assim, né? Manda e-mail. Ah, Adriano, tal, mas eu... digamos, né? E também lê em comentários, é o que a gente mais preocupa, né? E eu também já tive, né, no passado, algumas dívidas, né? Quem não tem? Hoje eu não tenho, mas eu já tive muitas, né? Claro. Então, eu tô cheia de dívidas. O que eu faço para acabar, né? É porque quando a gente tem dívida, gente, a tendência, ó, bater na madeira, é pensar nas dívidas. E quando a gente pensa em dívida, a gente cria mais dívida. Se é uma coisa que a pessoa tem muito, que são as dívidas, a pessoa tá cheia de dívidas, né? Igual eu, antes quando eu morava no Brasil também era assim, né? Teve uma época que eu estava mesmo, sabe, e não tinha como sair daquilo, não. Porque eu preocupava, né? Quanto mais eu tinha, mais eu preocupava, e mais aquilo aumentava. Porque aumenta. Então, se a pessoa tá cheia de dívidas, não vou pensar mais em dívida, não. Já tem sobrando, dívida já tá aí, ó, um monte. Não vou pensar no dinheiro. A gente tem que pensar no que não tem. No que tem, vai ficar preocupado com o que a gente já tem. Não é verdade? Eu não conhecia a lei da atração. Isso aí, né? Ó, gente, Érica, deixa eu te falar. Às vezes eu estou conversando e faço assim, dou uma coçadinha aqui, mas é porque quando eu mudei para Portugal, eu tô falando, gente, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas ela coça, né? É porque quando eu mudei para Portugal, a minha pele era maravilhosa, era sedosa, pele linda mesmo. Lá no Brasil, quando eu limpava minha casa, eu sempre colocava alguém para trabalhar comigo, porque eu coçava horrores. Coçava muito, eu tinha alergia ao pó. E quando eu mudei para cá, né, eu comecei fazendo limpeza, então eu achava que era um pó, né? Eu achava que era um pó que coçava assim, então eu comprava pomada e passava. E passava muita pomada, e mandava manipular pomada. Aí teve uma pomada que era quadriderme, né, que deixou de fabricar. Aí o farmacêutico me falou que misturavam duas. Eu comprava de Progenta e a Canesten e misturava assim na mão e passava. Nossa, meu rosto era cheio de pomada, ia dormir com pomada. E vermelho, e coçava. Olha, fiquei assim, vai fazer 16 anos. Não, já fez em março, 16 anos que eu moro aqui.
E eu sei que eu fui na perfumaria comprar um lápis de olho, né? Porque tem que ser a prova d'água, um lápis antialérgico, por causa da que coça muito, né? E aí a menina pegou e viu minha pele e falou assim: você não quer marcar uma limpeza de pele? Não, porque sua pele tá tão vermelha e tal, talvez seja a reação de algum produto que você esteja usando. E a moça vai te falar o que é bom você usar, aí você troca de produto, que sua pele tá tão irritada. Eu marquei a limpeza, né? E fui fazer. Quando eu cheguei lá, a moça falou assim comigo: não, você não pode esfoliar a pele, sua pele já tá quase na carne, tava vermelha, 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 e muito, muito que eu coçava, né? Aí ela falou: não, você não, sua alergia é, pode ser dos pólens das plantas. Por exemplo, no Brasil, eu não sei, né, eu não conheço outras regiões, né? São Paulo acho que tem região que é mais fria, né? O sul, mas onde morava a região era muito quente. Então, tem as 4 estações, lógico, todo lugar tem, mas no Brasil o que predomina mais é o calor, não é? Pelo menos na minha região lá. E quando eu mudei pra cá, aqui tem. Aqui a gente tá no inverno, é inverno, primavera, primavera, verão é verão, é assim, né? Pode, tipo assim, às vezes chover mais, né? Igual às vezes ele fala, nossa, ano passado nessa época que tava mais, tinha até sol, e não tava ainda muito frio, e agora, né, então muda, né, tem essa alteração, mas aqui tem, né, então, os pólens, gente, eu não sabia, morando aqui tantos anos e não sabia que eu tinha alergia aos pólens, então ela mandou eu comprar um remédio, né, o Cetix, e tomar, né, todo dia quando eu fosse dormir, parou de coçar, parou, e de vez em quando tenho até que comprar agora, né, aí eu sinto assim, né, um pouquinho, não acabou de toda a alergia, mas minha pele melhorou, e acabou aquela coceira, deixou de ficar vermelha, aqui não tem nada, não passei nada, então é por isso, gente, que eu converso e fica assim às vezes, tá, vocês não reparem, viu, Érica, você não repara não, interrompi seu vídeo para falar disso, porque às vezes eu pensava assim, gente, o povo deve pensar, por que ela coça tanto? Mas é por isso, é porque eu sou alérgica aos pólens. E o remédio, eu não posso ficar tomando uma caixa atrás da outra, né? Eu tenho que ir no médico agora que eu sei o problema que eu tenho, para ver o que faz quando precisar estar tomando muito remédio. Mas eu coço muito por causa disso. Viu? Então não repara não. Como eu estava falando, que tem que pensar todo dia, né? Então pensa, você confia, você sabe que é seu, esquece. Né? Vai fazer sua vida normal, porque quando a gente menos espera, gente, o que a gente quer, as melhores coisas na nossa vida, quando a gente menos espera é que acontece. Porque a gente não fica ansioso, a gente não fica com aquela, sabe? Eu penso, tipo assim, que eu já estou. E quando eu penso que eu estou no que eu quero, estou fazendo o que eu quero, quando eu penso que eu já sou o que eu quero ser, eu ajo naturalmente na minha vida, eu já sou. Que nem eu não contei que eu ando dando palestras para as calçadas na rua. Eu saio para fazer caminhada. E coloco o telefone, né, os fones, e quem me vê passando pensa que eu estou ouvindo música. Ou então que eu estou falando, ouvindo música não, pensa que eu estou falando com alguém, né? Porque eu vou para a rua fazendo gestos, tal, fazendo minhas palestras. Quer dizer, eu vesti essa postura, que eu já sou, né? E isso eu crio uma realidade que, assim, tudo é muito divertido, né? É delicioso, assim. Eu acho muita graça isso, sabe? Eu acho que, assim, me dá muita alegria, né? Então, eu vi isso aquilo. Eu não deixo de pensar, né? Mas, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade, igual quando eu estou fazendo caminhada, de fazer aquilo que eu quero ser, né? Igual eu dou palestra, eu falo sozinha, eu me imagino falando para um monte de gente, eu estou vestindo aquela postura, né? Mas não é toda hora que eu posso estar com aquela atenção só ali, né? Então é bom porque às vezes quando no início, né? Quando eu aprendi a lei da atração, né? Aí eu queria muito exercitar. Esses exercícios que a gente faz é como o Hélio Couto diz. Ele fala assim, é, fugiu. Eu ia falar aqui com ele que eu falava, mas eu esqueci, pronto. Mas quando a gente quer muita coisa, né? Assim, ele fala assim, você não precisa ler 800 livros, ver não sei quantas palestras. Uma vez que você entende, aí fica automático. Por exemplo, no começo, né, quando eu aprendi que tem a carta mágica, tem até meu muralzinho ali, depois eu mostro. Tem o mural que eu começava a escrever, tem os cadernos, né, que eu fazia, mas isso é o treinamento para a gente não se sabotar. A gente não entendeu ainda que a gente é um co-criador
Porque na hora que a gente se funde com o todo, né, que é o Deus, na hora que a gente se funde, que a gente tem certeza que é Deus e que cria a nossa realidade, né, que a gente pode, né, fazer e ser e ter qualquer coisa, a gente não precisa mais dessas coisas, porque a gente já vestiu aquela postura, a gente já sabe que é. Não vai fazer, não, a gente é, entendeu? Então não precisa mais. Eu, por exemplo, eu escrevo porque eu gosto, mas há dias que eu esqueço de fazer a carta, mas eu converso sozinha comigo mesma, eu vou tomar banho, eu converso comigo no espelho, eu falo com meu pai que já morreu, né? Eu falo com a minha filha, como se eu estivesse contando a novidade. É muito bom isso, sabia? Ao invés de a gente estar contando para os outros o que a gente quer. Não tem? Às vezes você quer fazer alguma coisa e chega e conta, olha, eu tô fazendo isso, espera que ela... Porque você tá feliz, você quer compartilhar. Só que a pessoa que tá recebendo aquilo, você não sabe se ficou feliz junto com você. Às vezes vai te dar vai poder te fazer uma crítica que vai te deixar para baixo. Então, se é para conversar com os outros, conversa com você mesma. Eu converso sozinha. Eu converso no espelho. Eu converso com minha filha. Minha filha já faleceu, então eu chego e conto pra ela como se fosse uma pessoa pronta. Se o negócio é contar, se o negócio é falar, fala com você mesma. Então eu converso sozinha o dia todo, às vezes. Entendeu? Então é assim. Então, pensou, sentiu, pensou, se pôs naquilo, é. Se você sabe que é seu, você não precisa se preocupar, e vai à vida, faz qualquer coisa e esquece. E quando você menos esperar, abre uma porta, vem uma oportunidade, né? O universo é cheio de possibilidades, isso depende da gente. Eu já falei sobre isso nos outros vídeos também. E aconteceram quando a coisa tem que vir pra gente, por exemplo, quando eu queria vir para Portugal, mentira, eu não queria vir para Portugal, eu vim para cá, não foi por, às vezes falar, para melhorar de vida, né, que todo mundo sai do país, a maioria por causa disso, mas cada pessoa tem seu motivo. Eu não fui por isso, não, porque minha vida no Brasil não estava ruim também, não. Mas é uma coisa que eu vou contar depois no meu livro. Não, eu não vou expor agora aqui, né? Mas não vem ao caso. Mas, por exemplo, quando eu comecei depois, eu pensei, bom, para eu ter uma certa paz e conseguir levar minha vida do jeito que eu quero, eu tenho que sair do Brasil. Porque dentro do Brasil não dá. E porque eu não vou ter paz. Então, eu comecei a me ver fora. Fora do Brasil. Viver minha vida em outro lugar, tudo novo, vida nova, outras pessoas, novo trabalho, né? Tudo diferente. Onde eu chegasse e fosse tudo novo. Eu não tinha dinheiro para viajar. Como que eu ia sair? Eu não conhecia ninguém. Mas o universo a gente encontra maneiras. Uma prima minha, ela gostava de um rapaz. Presta atenção, Érica. Porque com exemplos eu consigo te passar a mensagem. Te consigo explicar aquilo que você quer. Como que o universo a gente só deseja, se põe e esquece. Porque você olha, a gente olha assim e a gente não vê nada que nos diga que daqui pode sair o que a gente quer. Mas o universo tem seus meios. Então a gente se põe e entrega, não preocupa não. E nem fica pensando assim, ansioso, sabe? Que só vai atrapalhar. Uma prima minha gostava de um rapaz. Eu nem tinha convivência com essa prima. Aliás, minha mãe nem sabia que tinha parente perto da gente. Nem sabia. E um belo dia, ela conversando com a minha tia eu tinha mudado para uma cidade, ó, a gente morava em Minas Gerais, né? Aí a minha mãe mudou para o sul da Bahia. E eu mudei também para o sul da Bahia, para uma cidade que não era dela, que era litoral. Então, era 40 minutos. Um dia, minha mãe conversando com a minha tia, né, com a irmã dela, a minha tia falou assim: Oh, você sabia que nós temos uma prima lá na cidade que a Adriana está morando? Minha mãe falou: Não, porque essa prima é filha da irmã da mãe da minha mãe. Pensa, era uma tia da minha mãe, né? E minha mãe saiu pequena de uma cidade na Bahia, que é perto de Jiquié. A cidade chama Boa Nova. É um lugarzinho pequenininho, perto de Jiquié. Que ela saiu criança, gente. Acho que nem 10 anos tinha ainda e nunca mais voltou nesse lugar. Minha mãe está com 67 anos e a paixão dela é voltar lá nessa cidade que ela nasceu. Então, a irmã dela, a mãe da minha mãe morreu, né? E essa senhora é irmã da mãe da minha mãe.
ela já tinha, nossa, hoje ela tem mais de 90 anos, né? E tá lúcida. Mas eu estou falando aqui de 17 anos atrás, né? Porque já tem 16 que eu estou aqui. Eu ainda estava vivendo com o pai dos meus filhos. Então, olha como foi que eu vim pra cá. Como que o universo, né, põe assim tudo na mão da gente. Eu pensava em vir, não me preocupei, me pus, né? Já sentia que eu estava aqui, inclusive assisti o filme dos Pastorinhos de Fátima, né? E, nossa, eu era apaixonada. E eu me via na cidade, lá em Fátima, né? Conhecendo Fátima. E eu já conheci Fátima. Foi quando eu conheci meu esposo. Eu vim do Brasil e quando ele me pegou no aeroporto, a gente foi almoçar em Fátima. Mas olha, é uma coisa assim, eu tenho até fotos. Depois eu tenho até que postar essas fotos. E porque é muito bonito, né? E eu me via, quando eu assistia aqueles filmes, eu me via, gente, lá em Fátima. Porque eu queria conhecer a história, né? Dos pastorinhos de Fátima. Queria conhecer Fátima. Interessante é que minha mãe, eu ainda estava com o pai dos meus filhos, nem sonhava em me separar, nem sonhava em vir morar aqui, nem tinha me dado ainda essa vontade. E quando deu, né, eu comecei a me impor aqui, comecei a me colocar, né, que eu já estava aqui. Mas também não me preocupava não, né, era uma coisa que eu queria, que eu acreditava e passou. Então essa minha tia falou com minha mãe, olha, lá onde a Adriana, para onde a Adriana mudou, nós temos uma prima lá, que é filha da irmã de mamãe. Aí mãe falou assim, ó, Adriana, a gente tem que procurar uma prima que eu tenho, eu nunca imaginei de encontrar mais ninguém, porque eu saí, era pequena, e aí, do lugar, né, aí a gente foi procurar. E começando, quer dizer, minha mãe começou a fazer amizade, né? Começou a ir lá e tal, e conversar e tal. E um dia eu estava lá na cidade, lá no lugar que minha mãe morava. E como é um balneário perto da cidade, é um lugar que vai todo mundo no final de semana e tal. E um dia eu estava na casa da minha mãe e chega essa menina, né? Que é prima, no caso, de terceiro grau, né? Minha. E prima segunda da minha mãe. É prima da minha mãe e prima segunda minha. Então, eu cheguei lá e ela falou assim, ai, Adriana, mas eu sou apaixonada por um rapaz, e ele foi criado na minha rua, a gente cresceu junto e tal, e depois ele foi embora para São Paulo. Nossa, e quando ele vem é uma alegria, eu adoro, sabe? Porque eu gosto muito dele. Ai, você tem que conhecer. Sabe quando conhece um gosto de uma pessoa e compartilha aquele sentimento com outra pessoa? Então ela falava comigo, né? Mas eu não estava interessada em conhecer o rapaz. Eu não, sabe, eu não queria conhecer. Vamos lá, você tem que ir na casa dele, vamos. Aí eu sei que aparecia sempre alguma coisa pra eu fazer e eu não tinha interesse de ir lá. Eu sei que eu não me esforçava pra ir lá, né? Porque eu também nunca saí pra conhecer ninguém, né? E era, né, uma pessoa que ela gostava e não queria ir. Eu sei que era perto, gente. A minha mãe morava aqui e ele morava na rua de trás, lá na frente, né? Passava na casa da minha mãe, chegava na esquina e ia lá pra frente. E ela, Adriana, você tem que ir lá conhecer e tal. E aí, eu sei que eu não fui. Passava no outro final de semana, aí eu vim embora, segunda-feira eu vim embora pra minha casa, ela ia embora pra casa dela, ela era solteira nessa época. E depois ela ia pra lá de novo, passava uns 15 dias, a gente encontrava lá de novo. Adriana, ele ainda tá aí, não foi pra São Paulo não, eu acho que nem vai. Olha, gente, você tem que conhecer, eu tenho que te apresentar. Eu sei que eu não ia, e um dia ela trouxe ele. Olha o universo agindo. Um dia ela trouxe. Mas quando ela trouxe, eu não estava lá, eu já tinha ido embora. Eu não estava. Passou mais ou menos uns 6 meses. Eu não a vi mais. Nesse meio tempo, aconteceu muita coisa comigo. E depois de um ano eu ainda, pronto, tentei me separar. E tentei 4 vezes, não consegui, mas sempre tentando, né, e tal. E aí comecei a pensar em vir para Portugal. Foi aí que eu comecei a pensar. E não conheci o rapaz. Um dia eu fui para casa da minha mãe. Eu conheci o irmão dele, porque ela me apresentou o irmão dele. O irmão dele. Um dia eu fui para casa da minha mãe e ela foi lá e me apresentou o irmão do rapaz, né? E falou comigo, Adriana, ele é irmão, ele é meu vizinho, irmão do rapaz que eu te falei, que eu ia te apresentar. E aí, pronto, a gente veio no mesmo ônibus embora. Pra nossa cidade, né? Quando a gente chega na rodoviária, o rapaz que ela queria que eu conhecesse
Estava na rodoviária. Estava num carro que só cabia 2 pessoas. Acho que era um Saveiro. Eu sei que a gente se despediu no ônibus e a gente passou pelo rapaz. Ele só falou assim, é meu irmão. E eu passei, ele ficou sério também, passei com meus filhos embora. E pronto. Passou. Uns 3 ou 4 meses. Aí, meu ex-marido foi trabalhar em outro lugar, resolveu ir de uma hora para outra, para uma cidade lá perto do Rio de São Francisco, né? Que é um lugar para lá, para lá de Belo Horizonte. Pra lá. E aí, ele foi e a gente já estava assim meio que separado, né? Já tinha separado umas 2 ou 3 vezes, já tinha voltado, porque eu não conseguia ficar separada. Tentava e não conseguia. Quando na época assim que eu tava precisando de dinheiro, né? E ele queria que eu fosse morar lá na cidade dele, eu já não quis ir mais, tal, porque pronto, não dava certo, né? E não adianta a gente estar empurrando com a barriga uma coisa que não dá, né? Às vezes a pessoa não tá dando e a pessoa tá empurrando, não tá dando e tá empurrando. Não dá e não adianta, gente. Todos nós somos maravilhosos, todas as pessoas, né, são maravilhosas. E quando a gente não tá bem, quando vê que não dá, não tem que ficar brigando, né, perdendo o respeito. Se não dá, do mesmo jeito que for viver junto, separa, porque não dá, vai fazer o quê? Né? E aí eu tinha uma moto dele lá, né, que ninguém usava essa moto, e eu precisando pagar as contas, né, precisando comer, e eu falei, não, vou vender essa moto, porque eu vou ver essa moto aqui parada, e eu precisando de comida com as crianças, né? E aí eu pensei, não, vou vender a moto. E essa minha prima falou, Adriana, aquele rapaz que eu te falei entende de moto, entende de carro. E se você quer vender, eu vou mandar ele vir aqui te falar quanto é que você pode pedir pela moto. E foi aí que eu conheci ele. Que ela vinha tentando me apresentar e não dava certo, porque eu não queria ir. Outra hora ele chegava lá, eu já estava indo embora. Eu sei que eu nunca me interessei em conhecer a pessoa. Vê se não foi o universo, gente. Querendo, né? E eu tenho sorte, às vezes acontece uma coisa na vida da pessoa e a chance, se ela, ó, eu não tenho esse negócio comigo, não, Eric, aproveitando para falar. Às vezes uma coisa vem, e uma vez eu assisti um vídeo do Gaspareto, e se as coisas não chegarem até a gente da maneira certa, não fica não, tá? A gente sofre com aquilo, e é mesmo. Eu nunca aproveitei de ocasião para agarrar nada. Se aquilo não vier para mim da maneira certa, eu não quero, não. Na minha vida só entra uma coisa que entrou da maneira certa. E se às vezes acontece de caminhar por uma coisa errada, eu já deixo logo, não importa o que eu vou passar. Mas eu já deixo, eu não sou uma pessoa de ficar da maneira errada, não. E ele foi lá em casa para poder ver quanto eu podia pedir pela moto. E foi quando ele me conheceu. Mas quando ele foi lá em casa, o tempo já tinha passado, a minha prima já tinha desencantado dele, já estava namorando com um outro rapaz que hoje é esposo dela. Acho que minha prima já tinha até casado quando eu conheci ele. Minha prima já tinha casado, sim. A minha prima conheceu outra pessoa, namorou, foi um namoro até rápido, assim, foi aquela paixão, né? E aí, o que ela fez? Ela casou com essa outra pessoa. E desencantou do rapaz, porque foi criados juntos, né? Aquela coisa de infância, de brincar. E ele foi embora, quando voltou, já voltou um homem, né? Então ela ficou assim e achou que. Às vezes a pessoa acha que gosta, que tá apaixonada e nem tá, né? Olha, gente, é alergia. Então o que acontece? Ela levou ele lá em casa. E ele foi lá, conversou naturalmente, entrou, sentou. Eu expliquei, né, da moto, que eu queria vender e tal. Ele foi lá em casa mais ou menos umas 5 horas da tarde. Quando foi à noite, minha prima me liga, Adriana, eu tô indo na sua casa agora. Você vai sair? Eu falei, não. Ela veio. Ela foi. Chegou lá e falou assim, olha, ele ficou apaixonado por você. Mas ficou doido e perguntou se era casada, como é que era a sua situação, porque ele gostou muito de você. Vê. Vê se não foi o universo, gente. O universo já vinha traçando, ó, o que tem que ser não adianta não, gente. Né? E aí eu fiquei assim, né? Eu falei, mas esse não era o que você gostava? Pois é, mas agora eu já casei, mesmo assim, eu não é, né? Eu conheci meu marido, gostei. Eu falei, mas eu pensava que você ia até casar com ele, menina. Você falava que era de infância, pois é, e você queria tanto me apresentar, e agora, pois é, agora ele viu você e gostou e tal.
E demorou, tá? Ele gostou de mim, ele insistiu e ficou mais ou menos um tempo assim, né? Tentando conquistar e tal. E eu comecei a fazer dele, assim, uma pessoa assim com quem eu desabafava, com quem eu conversava. Até que a gente começou mais ou menos a namorar, mas eu não queria. Não queria porque eu estava separando, e eu não queria homem, não estava querendo homem nenhum. Né? O que eu queria era cuidar da minha vida e trabalhar, porque meu marido não deixava nem trabalhar, nem estudar, nem fazer nada. E eu queria, porque isso era uma meta minha de vida. O meu pai, antes de falecer, eu já falei isso também, meu pai falou, olha, Adriana, minha filha, falou na frente do pai dos meus filhos, quando a gente foi viver junto, nunca proíba ela de estudar e de construir uma carreira. E falou para mim, minha filha, se algum homem te fazer desistir dos seus sonhos e fizer você escolher entre ele e seu sonho, escolha seu sonho. Porque uma pessoa que te ama vai te apoiar, não vai te fazer desistir, não. Então vocês vão crescer juntos. E o pai dos meus filhos, na época, falou que não ia me proibir de estudar. E eu tive meus filhos, depois tive o outro, um atrás do outro, e quando eu parei para não ter filho, que eles cresceram, completou 7 anos que a gente estava junto, eu toda feliz, sonhava em voltar a estudar. Quando eu falei que ia me matricular, ele falou comigo que minha formatura eram meus 3 filhos. Você já tem 3 diplomas, você não precisa de mais. Uai, gente, meu mundo desabou, né? Porque eu queria estudar. Porque eu nunca queria sofrer o que minha mãe sofreu, por não ter estudo, por não ser uma mulher, né? Mas todo mundo nasceu com talento. Todo mundo é talentoso. Se todo mundo for pensar numa coisa que gosta, que sabe, é um talento. Ninguém está nessa vida aqui desprovido de talento, não. Todo mundo tem seu talento. Então minha mãe sofreu muito, 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 porque ela era só dona de casa, coitada. Ela não sabia fazer mais nada. Mas ela sempre foi uma excelente cozinheira, né? Então tá aí o talento dela. Entendeu? Como eu não tenho talento para fogão, eu ia fazer o que da vida? E aí, meu sonho era estudar para ter uma profissão, porque se algum dia eu precisasse trabalhar, né? A gente não sabe o dia da manhã, aí eu poderia cuidar dos meus filhos, ter uma independência, mas meu marido não deixou. E me fez escolher. Então eu escolhi, né? Eu escolhi, porque eu não queria fazer nada errado. Então, olha como o universo fez. Levei esse rapaz lá em casa, né? E aí eu fui e falei com ele que meu sonho era que eu estava querendo ir embora, sair do país, porque para ver se eu conseguia ter uma liberdade de vida, né? E aí ele pegou e falou assim, aí eu falei com ele que estava querendo vir para Portugal. Ele pegou e falou, não, se você quiser ir, eu te arrumo dinheiro para ir. Eu falei, não, não quero não, porque eu não te conheço, você tá me conhecendo agora, como é que você vai me arrumar dinheiro para ir? E aí eu fui e falei com ele, eu não vou começar namoro com você, porque você nem me conhece, nem vou aceitar dinheiro seu, mas se você quiser ir comigo pra gente lutar junto e ver como que é, aí eu aceito. E o pai dele pegou e como queria que ele saísse também, né? Pronto, e o pai dele apoiou demais, falou que eu era mulher, né? Boa, assim, boa pessoa, né? E que não era qualquer pessoa e tal, e que apoiou e gostou muito de mim. E ela ainda falou, vem morar aqui com a gente, tal, desaluga a sua casa. Eu falei, não. E aí aconteceu assim. Ele comprou as passagens e a gente veio. Ficamos aqui juntos na mesma casa, né? Lógico que vem para outro país. Às vezes a gente divide até casa com estranho, quanto mais com a pessoa que a gente, né, tá namorando. E aí eu sou muito grata. Foi um anjo que Deus pôs na minha vida. Olha quanto tempo tem que ele ficou. E olha como eu saí de lá. A gente estava namorando, ele comprou as passagens e a gente veio. E depois eu paguei. Entendeu? Porque eu sou assim. Eu falei, não, se você quiser ir pra gente lutar junto, você vai ver que seu dinheiro é pra isso. Mas do contrário, você nem precisa vir aqui não, porque eu não tô atrás de homem, não. Eu tô querendo trabalhar e cuidar da minha vida. Mas o apoio que ele deu foi grande, que ele me conquistou. E foi assim que eu vim para Portugal. Então, só pra dizer como é que são as coisas, né? Como que o universo, gente, como que ele é maravilhoso. Quando eu quis vir, eu nem conhecia essa pessoa. Mas eu não fiquei agarrada, sabe? Eu não fiquei agarrada, porque eu tenho que ir, meu Deus, como é que eu vou fazer para Portugal? Eu tô assim, eu tava numa situação mesmo crítica, sabe? Muito crítica. Mas em nenhum momento eu desesperei, em nenhum momento eu fiquei preocupada, entendeu? Eu só visualizava e me via aqui e aconteceu. Que essa pessoa que o universo tentou trazer para minha vida, tentou, né? Eu não quis, eu evitei. Muitas das coisas é, que eu às vezes não quero, porque eu sei que é uma coisa que eu desejo, mas está vindo da maneira errada, eu não pego. Mas eu tenho confiança que um dia vai vir da maneira certa. E vem. Como eu tô lembrando aqui de outras coisas, mas eu também não vou contar. Tem coisas assim, né, que a gente não vai expor assim, mas e que eu quero pôr no meu livro, né? Pronto, eu vou arranjar uma maneira de contar, né? De uma maneira. Mas eu queria vir para cá, eu não me apeguei àquilo, eu só me senti feliz.
E afinal de contas aconteceu. Com a pessoa mais improvável, que eu nem sabia que existia. E o universo, no entanto, trouxe. Sabe? Então essa pessoa é uma pessoa que eu sei que o universo colocou na minha vida para resolver essa situação. Porque às vezes a pessoa entra na vida da gente, não é para ficar. Ela entra por uma razão. É um grande amigo meu. É um grande amigo meu. Já tem um tempo já que eu não vejo, mas é uma pessoa que eu gosto muito. É uma pessoa que eu considero muito. E depois que essas coisas acontecem, a gente vê. Depois que a gente vê, né? Ele ficou um pouco tempo, né? Mas depois foi embora, eu fiquei. E depois ele ia lá em casa, eu chegava lá em casa de tem almoço, eu cheguei de trabalhar agora, vem almoçar. Então ele vinha almoçar e vinha embora trabalhar, entendeu? E eu ficava um tempão sem ver, sabe? Então, gente, assim, ficou aquela amizade, sabe? Mas o universo, ele prepara. Gente, é maravilhoso. Eu já me pus nisso, eu já sei que eu sou uma co-criadora, né? Vê a palavra Deus. Tem um eu no meio, né? D, E, U, eu e o S, né? Deus. Então é a coisa assim perfeita, gente. Ó, eu fico tão assim quando eu falo sobre isso. Tem que falar da maneira natural, tem que dar assim uns exemplos, né? Assim, é coisa fantástica. Eu sou, sabe? Ah, eu sou tão feliz por ter descoberto que aqui eu agi da maneira certa, por ter descoberto assim que eu não era sortuda. Descobri que existe uma lei que rege tudo isso. Descobri. É melhor do que descobrir que eu não sou sortuda, mas que eu criei porque é uma lei. E essa sortuda que eu pensava que eu era, qualquer um pode ser, desde que entenda, desde que pratique, desde que confie e acredite, não é? Então, Érica, assim, essa pergunta que você fez, se o pedido tem que ser, como é que é? Fazendo o pedido, imaginando o sentido daqui para frente? Não, meu amor, é agora. Não vai, já é. Porque senão é daqui para frente. Amanhã você ainda está indo, depois você ainda está indo. Não, você não vai, você já está. Você tem que se pôr naquilo que você quer, se pôr fazendo o que você quer fazer, tendo, sentindo que tem aquilo que você quer ter e relaxar. Porque o que você tem, você não preocupa, você já tem, é seu. Então, para que ansiedade, não é? Então, o negócio é você se vestir agora. A gente só tem o momento presente, a gente só tem o agora, né? A gente não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, a gente não sabe. Então, é por isso que a gente tem que tomar posse agora, se ver agora, criar agora, porque o que você põe agora, você sabe que vai viver. Eu, por exemplo, antes de vir morar onde eu estou, eu já sabia que eu ia casar com uma pessoa daqui, eu já sabia que eu ia morar aqui, porque era uma coisa que eu queria muito conhecer esse lugar, essa cidade. E eu sabia que eu ainda vou casar com uma pessoa de lá, e me via, né? E aconteceu. Do jeitinho que eu pus na cabeça que ia ser e vestir aquilo, eu acreditei e sabia que o meu futuro era aquilo. Olha, eu não conhecia a lei da atração, não. Eu não sabia como funcionava o universo, não. Mas agora que eu já sei como é que vai ser meu futuro. Porque eu já estou criando ele agora. Entendeu? Eu já sei. Porque tudo que eu criei aconteceu. Então é assim, pensa agora, já é, não fica ansiosa, né? Quando a gente fala largar, é para você soltar, para não ficar agarrada naquilo. Você sabe o que é. Você pode pensar o dia todo no sentido assim, eu sou isso. Entendeu? Mas solta, que vem. Deixa o universo agir, deixa ele se reorganizar para trazer para você o que você já sabe que é seu. Né? É agora o desapegar isso que eu estou te falando, é você não se preocupar com isso, porque você já sabe que é seu, né? Abre o fluxo da abundância na sua vida, né? Deixa fluir, porque se é seu, entendeu? E pronto. Eu espero ter conseguido te ajudar, tá bom? Um grande beijo, me desculpe não ter postado ontem. Olha para você ver, às vezes quando a pessoa me faz uma pergunta, eu falo assim, eu, vamos supor, daqui a uma semana eu prometo postar o vídeo, ou no próximo final de semana, ou durante a semana, mas eu não estipulei a hora de postar. Se eu falei durante a semana, pode ser segunda, eu não sei meu tempo, né? Pode ser terça e quarta. Quando a gente estipula, eu quero que quer fazer nesse dia, não consegue. Quantas vezes você fala assim, gente, eu tenho que fazer isso, e passa e você não faz? Gente, eu tenho que fazer isso e ainda não fiz. Porque a gente está focando que tem que fazer. Deixa acontecer naturalmente. Por isso que seu vídeo não foi postado. Tá vendo? Eu te prometi, te dei certeza que ia ser antes de ontem, não foi? Foi.
E aí, antes de ontem não deu. Eu comecei a gravar, meu esposo liga, falando que a gente tinha que ir para Coimbra, que a irmã dele estava lá, né? Esperando a gente, que ela mora em outra cidade longe, mas veio trazer a filha para estudar, e trouxe pra gente um garrafão de azeite. Então a gente foi buscar esse azeite. Ele estava vindo do trabalho, ó, vou buzinar lá embaixo, você já desce. Eu tive que interromper seu vídeo para me vestir para sair. Depois, quando foi ontem, eu estava gravando também, mas o que foi que aconteceu ontem? Eu fiz o vídeo, mas não deu tempo de postar. Né? Não deu tempo, porque eu tinha que preparar o jantar, tinha que preparar umas coisas aqui, porque eu tinha que levar hoje. Né? Eu pensei que ele ia passar e comprar já pronto, mas não deu para ele passar. Teve que passar por outro caminho, enfim, eu tive que fazer. E aí hoje eu achei que o vídeo de ontem eu tinha começado de uma outra forma, né? Tinha até falado da Ana Paula também, porque eu gosto de falar muito através de exemplo. Acho que é melhor. Melhor para entender, né? Porque negócio de regra, falar que tem que fazer isso e aquilo, mas eu acho que exemplo é bom a gente dar, né? Acho que é melhor, mais fácil assim. Então, eu tinha falado que no vídeo da Ana Paula, eu falei das emoções, aula 5, emoções e criação da realidade, onde o Hélio Couto me ensina, né, sobre a mecânica quântica. E eu já tinha comentado nesse vídeo dele há muito tempo. E quando a gente comenta, tudo que qualquer pessoa comenta aparece pra gente, né? E justamente o que eu ia falar pra Ana Paula foi justamente o que o rapaz já tinha entendido e já estava colocando em prática. E foi justamente o que a Ana Paula me perguntou. Sobre concurso, sobre prova, sobre matéria, entendeu? Sobre preparação para uma prova como essa. Prova é prova, né? Seja qual for. Sempre é importante, né? Ninguém chega no primeiro ano se não passar pela oitava, pela sétima, então tudo é importante. E aí, quando eu vi, eu comecei o vídeo dela falando assim, desse rapaz, entendeu? E aí já continuei explicando. E no seu caso, lá também no vídeo, tinha comentário também, por isso que eu falei para você assistir, né, e ver os comentários, porque as pessoas não estavam entendendo essa questão do desapego. Porque isso tem explicação, porque os físicos também já fizeram experiência, né? Que tudo que a gente põe foco aumenta, né? E a gente para o decaimento atômico, né? A gente paralisa a função do átomo. Quando a gente olha, está observando, quando a gente põe o foco, aquilo não vem, porque a gente está focando. Por isso, quando a gente esquece, tudo flui, tudo vem, porque a gente deixa para o universo. No momento que você está focando, você está mandando informação, então ele tá ali recebendo. Não está agindo, ele só está recebendo. É por isso que você tem que parar de pensar um pouco, né? Parar de tirar o foco daquilo, parar de preocupar, de ficar ansiosa. Porque se você ficar ansiosa, você cancela o que você pediu. Tudo que você visualizou, que você acreditou, se você colocar ansiedade depois, você cancela. Então é por isso que ele fala, tira o foco. Porque é difícil a pessoa não pensar naquilo com certa ansiedade, né? É difícil, porque a pessoa visualiza, depois vê a situação ao redor e fala, como é que vai ser? E aí já paralisou. Então pensa, sinta, acredita, tenha fé que é seu e esquece. Porque se é seu, para que você está preocupado? Então é nesse sentido, tem que desapegar. Tá bom? Ó, um beijo. O vídeo ficou maior do que o de ontem. Eu pensava que o vídeo ia ficar pequeno, mas aí eu começo a lembrar das minhas experiências, né? E eu não faço corte em vídeo, né? Então, do jeito que eu faço é que vai. Tá bom? Um grande beijo. Então, tchau. Até o próximo vídeo.